Você já ficou parado no meio de uma sala olhando para algo e sentiu que o chão estava saindo debaixo dos seus pés? Não de medo, não de surpresa, mas de uma daquelas revelações que chegam devagar, como uma onda que você vê vindo de longe, mas não consegue desviar. Foi exatamente assim que eu me senti quando encontrei aquele documento. Dobrado, amarelado, escondido no fundo de uma caixa que ninguém deveria ter aberto. E tudo o que eu acreditei sobre a minha família, sobre o meu irmão, sobre mim mesmo, desmoronou em questão de minutos. Antes de eu te contar tudo, eu preciso que você faça uma coisa agora. Se inscreve no canal, porque essa história não é só minha. É de muita gente que carregou um peso invisível por anos, sem entender de onde ele vinha. E se você já sentiu que era o filho esquecido, o irmão que ficava para trás, ou simplesmente alguém que nunca parecia ser suficiente, eu prometo que esse vídeo vai tocar em algo muito fundo dentro de você. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso agora, porque eu quero saber quem está do outro lado dessa tela comigo. Agora bora começar. Crescer em uma família com 2 filhos parece simples na teoria. Você tem um irmão ou uma irmã, vocês dividem o quarto, brigam pelo controle remoto, competem por atenção e no final do dia ainda são família. Pelo menos é assim que as pessoas de fora enxergam. Mas quando você está dentro, quando você é a criança que observa tudo, com aqueles olhos grandes e atentos que as crianças têm, você começa a perceber detalhes que os adultos pensam que estão escondendo. Eu me chamo Lucas, tenho 32 anos, e durante quase toda a minha vida, eu vivi com uma certeza que ninguém precisou me dizer em voz alta, porque estava em cada gesto, em cada olhar, em cada pequena decisão do dia a dia. O meu irmão Rodrigo era o favorito. Rodrigo tem 3 anos a mais do que eu. E desde que eu me entendo por gente, ele sempre ocupou um espaço diferente dentro da nossa família. Não era algo que minha mãe ou meu pai dissessem abertamente. Nenhum pai faz isso, né? Nenhum pai chega para o filho mais novo e fala: olha, o seu irmão é mais importante para mim. Isso não acontece assim. Acontece de formas muito mais sutis, muito mais silenciosas e por isso mesmo muito mais dolorosas. Quando Rodrigo tirava uma boa nota na escola, tinha festa. Quando eu tirava a mesma nota, meu pai dava um sorriso de canto e falava um muito bem seco, desses que a gente sente que foram ditos mais por obrigação do que por orgulho. Quando Rodrigo queria ir a algum lugar com os amigos, minha mãe dava dinheiro sem perguntar. Quando eu pedia, sempre tinha uma pergunta a mais, uma hesitação a mais, a gente vê, que quase nunca se transformava em sim. Pequenas coisas. Mas as pequenas coisas são as que mais machucam, porque elas se acumulam. Eu lembro de uma vez, tinha uns 10 anos, que meu pai chegou do trabalho com um pacote. Era um videogame, um presente surpresa. E eu me lembro de ter ficado na ponta dos pés, com o coração acelerado, pensando que talvez fosse para mim. Não era meu aniversário, não era Natal, mas às vezes os pais fazem isso, né? Surpreendem os filhos à toa. O pacote era para o Rodrigo. Meu pai nem olhou para mim enquanto entregava. E eu fiz o que toda criança aprende a fazer nessas situações. Sorri, fingi que estava feliz pela felicidade do meu irmão e fui para o quarto fingir que estava lendo alguma coisa. Eu não chorei naquele dia. Mas alguma coisa dentro de mim registrou aquele momento e continuou registrando todos os outros momentos parecidos que vieram depois. Aqui vem a parte que é mais difícil de admitir, porque é fácil ser a vítima da história, é fácil se colocar como o filho esquecido e guardar mágoa dos pais. Mas e o irmão? O que você faz com os sentimentos que tem pelo irmão? Eu amava o Rodrigo, genuinamente. Ele era engraçado, carismático, inteligente. Era o tipo de pessoa que entrava em uma sala e todo mundo gravitava em volta dela. Eu entendia por que meus pais gostavam tanto dele. Qualquer pessoa gostaria, mas eu também o ressentia, com uma intensidade que me envergonhava. Não era ódio, nunca foi ódio. Era essa coisa complicada que a gente sente quando ama alguém e ao mesmo tempo dói estar perto dessa pessoa. Era inveja misturada com admiração. Era querer ser ele e ao mesmo tempo querer que ele sumisse para que eu finalmente pudesse ter um pedaço daquela atenção que nunca chegava até mim. Rodrigo não sabia disso.
Tenho certeza disso hoje. Ele não fazia nada de propósito. Ele simplesmente era quem era, e a família reagia a ele da forma que reagia. Ele não pediu para ser o favorito. Nenhuma criança pede isso. Mas, quando a gente tem 11, 12, 13 anos, a gente não consegue fazer essa análise racional. A gente só sente. E o que eu sentia era que o Rodrigo estava ocupando um espaço que deveria ser meu também. Na adolescência, isso ficou mais complicado ainda, porque a adolescência já é difícil por si mesma. Você está tentando descobrir quem você é, tentando se encaixar, tentando entender o mundo. E ao mesmo tempo em casa, eu sentia esse peso constante de ser o segundo, o esquecido. O que não precisava de tanta atenção, porque o Rodrigo estava lá para preencher tudo. Teve uma época em que eu fiz coisas só para chamar atenção. Não coisas ruins, necessariamente. Mas eu me lembro de ter me inscrito em um campeonato de xadrez na escola, não porque eu gostasse de xadrez, mas porque Rodrigo não jogava xadrez. Era uma área em que ele não estava presente, e eu achei que se eu me destacasse ali, talvez finalmente eu tivesse algo que fosse exclusivamente meu, que meus pais vissem como meu. Eu ganhei o campeonato. Voltei para casa com um troféu. Minha mãe perguntou se eu estava com fome. Não era nem maldade, era indiferença. E indiferença às vezes dói mais do que qualquer coisa proposital. O tempo passa. A gente cresce. Vai para a faculdade, começa a trabalhar, constrói uma vida fora daquela casa. E você pensa, acabou. Aquilo ficou para trás. Agora sou adulto, tenho a minha própria história, não preciso mais da validação dos meus pais. Mas não é bem assim que funciona. O que acontece com a gente na infância não fica na infância. Ele vai junto, dentro da mochila invisível que a gente carrega para todo lugar. Eu entrei na faculdade de administração, me formei, arrumei um emprego bom, construí uma carreira sólida. Por fora, tudo estava bem. Mas por dentro, eu continuava sendo aquele menino de 10 anos, esperando que o presente fosse para ele. Isso aparecia de formas que eu não reconhecia imediatamente. Aparecia nas minhas relações afetivas, onde eu sempre estava esperando ser preterido, sempre esperando o momento em que a outra pessoa ia escolher alguém melhor do que eu. Aparecia no trabalho, onde eu nunca me sentia suficientemente bom, mesmo quando as evidências diziam o contrário. Aparecia nas amizades, onde eu era sempre o que fazia mais, o que se esforçava mais, o que precisava provar mais. Tudo isso vinha de um lugar que eu nunca tinha parado para examinar de verdade. E então, quando eu tinha 29 anos, minha avó paterna faleceu. Ela era uma mulher pequena, quieta, que nunca falava muito, mas observava tudo. Eu sempre tive uma relação estranha com ela. Ela me tratava com uma ternura diferente, uma atenção que eu não entendia de onde vinha. Quando eu era criança, eu gostava de ficar na casa dela, porque era o único lugar onde eu não me sentia invisível. Quando ela morreu, minha família passou dias lá na casa dela organizando as coisas, separando pertences, decidindo o que guardar e o que doar. Era uma daquelas tarefas pesadas e necessárias que a morte impõe à família. Foi nesse processo que tudo mudou. Minha avó era daquelas pessoas que guardavam tudo: cartas, fotografias, recibos de décadas atrás, documentos que a maioria das pessoas teria jogado fora há muito tempo. O quarto dela tinha um armário enorme, desses de madeira escura, e no fundo desse armário havia várias caixas empilhadas. Coube a mim esvaziar esse armário. Minha mãe e o Rodrigo estavam cuidando da cozinha. Meu pai estava do lado de fora, aparentemente precisando de ar. E eu fiquei ali, sozinho naquele quarto que cheirava ao perfume da minha avó, abrindo caixa por caixa. A maioria era o que eu esperava. Fotos antigas, cartas de família, documentos de propriedade, contas pagas há 30 anos. Eu olhava tudo com cuidado, separando o que parecia importante do que poderia ser descartado. Foi na terceira ou quarta caixa que eu encontrei. Era um envelope pardo, dobrado ao meio, com o meu nome escrito à mão na frente. Não o nome do Rodrigo, o meu nome. A letra era da minha avó, inconfundível, aquela caligrafia antiga e caprichada que ela tinha. Meu coração acelerou de uma forma estranha. Não era medo.
Era aquela sensação de que você está prestes a descobrir algo que vai mudar alguma coisa, mas você ainda não sabe o que. Eu abri o envelope. Dentro havia 2 documentos e uma carta. Comecei pela carta, porque era o que fazia mais sentido. Era endereçada a mim. Começava com as palavras: Lucas, meu amor, se você está lendo isso, então eu já fui. E significa que chegou a hora de você saber a verdade. Eu precisei sentar. A carta da minha avó era longa, escrita com cuidado, com palavras escolhidas, como se ela tivesse reescrito várias vezes antes de chegar na versão final. Ela começava explicando que havia guardado aquilo por muitos anos, esperando o momento certo para me contar, mas que o momento certo nunca chegou. E então ela estava velhinha e não sabia quanto tempo tinha, então resolveu deixar por escrito para que eu encontrasse. O que ela me contou naquela carta virou o meu mundo de cabeça para baixo. Meu pai, antes de se casar com minha mãe, havia tido um relacionamento sério com outra mulher. Um relacionamento que terminou de forma abrupta, segundo minha avó, por razões que ela nunca entendeu completamente. Meses depois desse término, meu pai começou a namorar minha mãe. E 1 ano depois se casaram. O que minha avó descobriu anos mais tarde foi que a ex-namorada do meu pai havia ficado grávida e que meu pai sabia disso e que ele escolheu ir embora assim mesmo. Essa criança nasceu. Foi criada pela mãe sem o pai presente. E essa criança era o Rodrigo. Eu precisei ler aquilo 3 vezes para entender. O Rodrigo não era filho da minha mãe. Era filho do meu pai com outra mulher. E em algum momento, quando o Rodrigo tinha uns 2 ou 3 anos, minha mãe e meu pai fizeram um acordo com a mãe biológica do Rodrigo, que estava passando por dificuldades sérias, e trouxeram o Rodrigo para criar como filho deles. Minha mãe sabia, sempre soube. Ela havia concordado com tudo. E eu era o único filho biológico do casal, o único filho de sangue dos 2. A carta continuava explicando que minha avó havia percebido, ao longo dos anos, que algo estava errado na forma como meus pais tratavam os 2 filhos. Ela via a diferença. Via como eu era deixado de lado, como o Rodrigo recebia mais atenção, mais cuidado, mais proteção. E ela nunca entendeu. Porque na lógica dela, na lógica de qualquer pessoa de fora, aquilo não fazia sentido. Foi só quando ela foi muito mais velha, quando minha mãe, em um momento de fragilidade, contou parte da história para ela, que ela entendeu. A minha mãe, por mais que houvesse concordado em criar o Rodrigo, carregava uma culpa enorme. Uma culpa de ter aceitado criar o filho que o seu marido havia tido com outra mulher. E essa culpa se transformou em uma necessidade de compensar, de provar para si mesma que amava o Rodrigo tanto quanto amaria um filho biológico, talvez até mais. E eu, o filho biológico, o filho que deveria ser o centro de tudo aquilo, acabei sendo o que ficou à margem. Não por maldade, mas pelo peso de uma dinâmica que ninguém tinha coragem de nomear. Os 2 documentos dentro do envelope eram uma certidão de nascimento original do Rodrigo, com o nome da mãe biológica, e um documento de guarda assinado anos depois. Provas. A minha avó havia guardado provas para que eu pudesse, se quisesse, confirmar tudo com a família. Eu fiquei naquele quarto por muito tempo. Não sei quanto. Tempo suficiente para que minha mãe viesse me chamar e eu precisasse guardar tudo rapidamente e dizer que estava bem, que estava só cansado. Nos dias que se seguiram, eu carreguei aquele envelope comigo para todo lugar. Não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar no trabalho. Ficava olhando para o meu irmão, para os meus pais, tentando reprocessar todas as memórias à luz daquela informação nova. E o que é mais estranho é que eu não sentia raiva. Pelo menos não de imediato. Sentia uma coisa que eu só consegui nomear muito tempo depois: luto. Eu estava de luto pela história que eu achei que tinha vivido. Porque quando você descobre que a narrativa que você construiu sobre a sua própria vida estava baseada em premissas erradas, é como se você precisasse desconstruir tudo e reconstruir novamente. E isso é exaustivo, e doloroso, e necessário. A primeira pessoa com quem eu conversei foi minha terapeuta. Sim, eu fazia terapia. E ainda bem, porque sem ela, eu não sei como teria processado aquilo.
Ela me fez uma pergunta que ficou na minha cabeça por semanas. O que você quer fazer com essa verdade? Ela é sua agora. O que você vai fazer com ela? E essa pergunta me acompanhou por muito tempo, porque existiam várias opções. Eu podia confrontar meus pais, podia confrontar o Rodrigo, podia não fazer nada e guardar aquilo para sempre. Podia me afastar da família, podia usar aquela informação como uma arma ou como uma chave, dependendo da minha escolha. Mas antes de qualquer decisão, eu precisava entender uma coisa. O que aquilo mudava em mim? Antes de falar com meus pais, eu decidi falar com o Rodrigo. Não porque eu quisesse machucá-lo, mas porque de todas as pessoas envolvidas nessa história, ele era o único que estava tão no escuro quanto eu. Talvez mais ainda, porque pelo menos eu sempre soube que havia algo diferente no jeito como a família funcionava. Ele nunca pareceu questionar. Eu o chamei para um almoço, um sábado de manhã ensolarado, um daqueles dias em que o mundo parece tranquilo demais para comportar o peso do que você está prestes a dizer. Sentamos. Pedimos a comida. E eu olhei para o meu irmão, para aquele homem de 35 anos, que eu havia amado e ressentido em partes iguais durante toda a minha vida, e eu não sabia por onde começar. Então comecei pelo começo, pela caixa da vovó, pelo envelope com meu nome, pela carta. Enquanto eu falava, eu observava o rosto do Rodrigo mudar. No começo era confusão, depois incredulidade, depois uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes, fragilidade. Rodrigo era o tipo de pessoa que nunca parecia abalada. Sempre tinha uma resposta, sempre tinha um sorriso, sempre estava no controle. Ver ele desmontar na minha frente foi uma das coisas mais difíceis que já vivi. Ele ficou em silêncio por muito tempo depois que eu terminei de falar. Tanto silêncio que eu comecei a me perguntar se havia errado em contar. Então ele disse: "Eu sempre soube que havia algo. Nunca soube o quê, mas sempre soube." E então ele me contou algo que eu não sabia. Quando ele tinha uns 17 anos, encontrou um documento na gaveta do escritório do meu pai. Não entendeu na época o que era, mas guardou na memória. E com os anos, os pedaços foram se encaixando, mas nunca de forma completa. Ele havia suprimido aquilo, enterrado fundo, porque enfrentar a possibilidade de que tudo o que ele conhecia como família poderia não ser o que parecia, era assustador demais. Ficamos sentados ali por horas. Comemos pouco, falamos muito. E pela primeira vez em 32 anos de vida, eu senti que realmente conhecia o meu irmão. Não a versão pública dele, não o irmão mais velho favorito e carismático, mas o homem real, com as suas incertezas e os seus medos e os seus buracos internos que ele havia aprendido a esconder tão bem quanto eu havia aprendido a esconder os meus. Decidimos que faríamos a conversa com nossos pais juntos, eu e o Rodrigo. Não como uma acusação, mas como uma necessidade, porque nenhum de nós conseguiria seguir em frente carregando aquilo em silêncio. Marcamos para uma tarde de domingo. Chegamos na casa dos meus pais e a minha mãe havia preparado café. Essas ironias da vida cotidiana, né? O mundo continua girando, o café continua sendo preparado, mesmo quando você está prestes a ter uma das conversas mais importantes da sua vida. Sentamos na sala e eu comecei a falar. Mostrei a carta da minha avó, mostrei os documentos. O que aconteceu a seguir não foi uma cena dramática de novela. Não teve gritos, não teve portadas, não teve acusações furiosas. O que aconteceu foi algo muito mais humano e, de certa forma, muito mais perturbador. Minha mãe começou a chorar em silêncio. Não de surpresa, porque ela sabia, mas de alívio, eu acho. O tipo de choro de quem carregou um segredo por décadas e finalmente pode soltá-lo. E meu pai olhou para nós dois, para mim e para o Rodrigo, e disse: "Eu devia ter contado há muitos anos." E foi isso. Não houve uma grande explicação imediata. Houve muitas conversas depois, durante semanas e meses. Conversas difíceis, cheias de pausas e de palavras pesadas. Mas naquela tarde, o que eu guardo é a sensação de que uma coisa que estava torta há muito tempo, finalmente estava tentando se endireitar. Minha mãe me explicou, em uma tarde só nossa, a culpa que ela havia carregado. Me contou como havia amado o Rodrigo de verdade, genuinamente,
mas como esse amor vinha misturado com a necessidade de provar algo para si mesma. E como isso havia me custado uma presença que eu merecia ter tido. Ela pediu desculpas. E eu acredito que foi uma das únicas vezes na minha vida adulta que eu vi minha mãe verdadeiramente vulnerável na minha frente. Meu pai teve conversas separadas com o Rodrigo, sobre as origens, sobre a mãe biológica, sobre as escolhas que ele havia feito e as consequências delas. Eu não estava presente nessas conversas, e acho que era justo que não estivesse. Aquilo era entre eles dois. Tem uma coisa que ninguém te conta quando você descobre uma verdade dessas: a confusão de identidade que vem junto. Porque durante 30 anos eu havia construído uma narrativa sobre mim mesmo que incluía ser o filho esquecido, o irmão preterido. Aquilo havia moldado quem eu era. Havia moldado minhas inseguranças, meus padrões de comportamento, minhas escolhas. E de repente, aquela narrativa precisava ser reescrita. E aí vem uma pergunta perturbadora. Se eu não sou mais o filho que foi preterido sem razão, quem sou eu? Parece estranho sentir falta de uma identidade que te machucou, mas é isso que acontece. A gente se acostuma com a própria dor. A gente constrói toda uma personalidade em torno dela. E quando a dor precisa ir embora, ou pelo menos mudar de forma, você precisa descobrir o que fica no lugar dela. Eu lembro de uma sessão de terapia em que minha terapeuta me pediu para descrever quem eu era, sem usar nenhuma comparação com o Rodrigo. Sem dizer, eu não sou como ele ou diferente dele, só eu, e eu fiquei travado. Durante um tempo desconfortavelmente longo, eu fiquei sentado naquela cadeira, procurando palavras para descrever a mim mesmo que não passassem pelo filtro do meu irmão. E percebi que durante décadas eu havia construído a minha identidade em oposição à dele. Eu era o que ele não era, o invisível onde ele era o visível, o quieto onde ele era o barulhento, o esquecido onde ele era o lembrado. Retirar o Rodrigo como referência foi como tirar um andaime de um prédio. Você descobre quais partes da estrutura são sólidas e quais dependiam do suporte externo para se sustentar. Algumas partes de mim ficaram de pé com facilidade. Outras precisaram ser reconstruídas do zero. A terapia foi essencial nessa fase. Foram meses de trabalho intenso, desmontando camadas e camadas de crenças sobre mim mesmo. O trabalho mais difícil não foi perdoar meus pais, embora isso também fosse difícil. O trabalho mais difícil foi começar a acreditar que eu era suficiente, que eu sempre havia sido suficiente, que a invisibilidade que eu senti não era um reflexo da minha falta de valor, mas o resultado de uma dinâmica familiar quebrada que não tinha nada a ver com quem eu era de verdade. Teve uma noite em que eu fiquei olhando para fotos antigas da minha infância. Aquelas fotos que a gente tem em casa, de festas de aniversário, de viagens de família, e eu fui olhando cada uma delas com um olhar diferente. Não mais o olhar de quem está procurando evidências de ter sido esquecido, mas o olhar de quem está tentando simplesmente ver o que está ali. E eu vi uma criança que sorria de verdade em alguns momentos, que havia tido momentos de genuína felicidade, que existia de forma plena, mesmo nos enquadramentos em que o Rodrigo estava no centro. Isso não apagou nada, mas acrescentou algo, uma complexidade que eu havia simplificado demais por anos. Isso levou tempo. Ainda está em processo, honestamente. Porque essas coisas não se resolvem de um dia para o outro. Uma das coisas mais inesperadas de toda essa história foi a transformação no meu relacionamento com o Rodrigo. Aquele almoço em que eu lhe contei tudo foi um divisor de águas. Não apenas porque ele recebeu uma informação nova sobre a sua própria história, mas porque foi a primeira vez que nós dois nos permitimos ser vulneráveis um com o outro de verdade. Nos anos que se seguiram, eu fui conhecendo um Rodrigo que eu nunca havia conhecido direito. O Rodrigo que tinha medos, que se perguntava se seria amado de verdade se não fosse tão perfeito, que havia construído toda aquela personalidade carismática e confiante como uma armadura, porque em algum lugar dentro dele havia sempre uma criança que não sabia de onde vinha e que tinha medo de que, se parasse de ser extraordinário, pararia de ser amado. E eu percebi que, de formas diferentes, nós dois havíamos sido moldados pela mesma dinâmica disfuncional.
Eu havia me tornado invisível para sobreviver. Ele havia se tornado impecável para sobreviver. Nenhum de nós havia sido simplesmente permitido de ser uma criança normal. Começamos a nos falar com mais frequência. Não aquele papo superficial de família, de tudo bem, e você, e o trabalho, e fulana, mas conversas de verdade. Sobre as nossas infâncias, sobre o que sentimos, sobre o que queríamos para as nossas vidas agora. Eu descobri que ele gostava de literatura e nunca havia contado para ninguém porque achava que parecia fraco demais. Que ele havia desistido de um sonho de trabalhar com música porque meu pai havia deixado claro, de formas nunca ditas diretamente, que isso não seria uma escolha sábia. E ele descobriu que eu havia ganhado aquele campeonato de xadrez quando era criança. Ele não sabia. Ninguém havia contado para ele. Sabe o que ele fez quando eu contei? Ele ficou quieto por um momento e disse: "Cara, que orgulho! Você nunca me contou isso." E havia algo na voz dele que me disse que ele realmente estava com orgulho. Não era performance, era genuíno. E eu chorei. Lá, sentado no carro, parado num estacionamento às 10 da noite, eu chorei. Porque aquela frase simples era tudo o que eu havia querido ouvir de alguém da minha família quando eu tinha 10 anos. E ela chegou com 22 anos de atraso. Mas chegou. Todo mundo tem uma opinião sobre perdão. É um dos temas mais debatidos, mais mal compreendidos e mais usados de forma inadequada que existem. As pessoas dizem: "Você precisa perdoar", como se perdoar fosse uma torneira que você vira e pronto. Como se fosse uma decisão simples que você toma uma vez e nunca mais precisa tomar de novo. Não é assim. Perdoar meus pais foi um processo longo. Ainda é, em partes. Porque perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Não significa que a dor some. Não significa que você vai a todo domingo para o almoço em família e tudo é perfeito e lindo como num comercial de margarina. Perdoar, da forma que eu aprendi a entender, é escolher não deixar que a mágoa continue governando as suas decisões. É reconhecer que as pessoas que te machucaram eram elas próprias, pessoas quebradas fazendo o que conseguiam com o que tinham. Meu pai era um homem que havia fugido das consequências de uma escolha difícil, que havia trazido um filho para dentro de casa carregado de culpa e de histórias não contadas, que não havia conseguido ser presente para nenhum dos dois filhos da forma que ambos precisavam, cada um por razões diferentes. Minha mãe era uma mulher que havia assumido uma responsabilidade enorme, que havia amado um filho que não era biologicamente dela e que havia pago um preço alto por isso, pagando sem saber com a atenção que eu merecia receber. Eles fizeram muita coisa errada, mas eram humanos, e compreender isso não apaga a dor, mas ajuda a colocar ela no lugar certo. Eu li uma vez que perdão não é um presente que você dá para quem te machucou, é um presente que você dá para si mesmo. Porque o ressentimento não pune quem errou. Ele fica dentro de você, corroendo por baixo, tomando espaço que poderia ser usado para outra coisa. Manter a mágoa acesa era como beber veneno e esperar que o outro sentisse o efeito. Mas também entendi que perdão não significa reconciliação obrigatória. Significa que você escolhe não ser mais governado pela dor. Você pode perdoar alguém e, ainda assim, escolher ter uma relação com distância. Pode perdoar e ainda assim não fingir que tudo está bem quando não está. O perdão não exige que você abra mão de nenhuma fronteira que seja saudável para você. Hoje, meu relacionamento com os dois é diferente. Não é perfeito. Tem momentos estranhos, tem conversas que travam no meio, tem temas que ainda são difíceis de tocar. Mas há algo que nunca havia existido antes: honestidade. Uma honestidade básica, fundamental. A sensação de que, pelo menos agora, estamos todos tentando de verdade. Voltei muitas vezes mentalmente àquela carta. A decisão da minha avó de guardar aquilo para mim, de esperar que eu encontrasse depois que ela fosse embora. Por que ela não me contou em vida? Essa pergunta me acompanhou por muito tempo. Acho que eu entendo agora. Minha avó era uma mulher da geração dela. Uma geração que acreditava que certas coisas eram assuntos de família, que o papel dela não era interferir nas escolhas dos filhos, por mais que discordasse delas. Mas ela também era uma mulher que amava profundamente,
e que não conseguia deixar ir sem garantir que eu soubesse a verdade. Guardar aquele envelope foi o jeito dela de me proteger, de garantir que, mesmo depois que ela fosse, a verdade chegasse até mim. Ela confiou que eu estaria pronto quando precisasse estar, e talvez ela estivesse certa. Talvez se eu tivesse sabido mais cedo, quando era mais jovem e mais cheio de mágoa e de raiva não processada, eu não tivesse conseguido lidar tão bem quanto consegui. Há uma passagem na carta que eu não esqueci. Ela escreveu: "Você sempre foi visto por mim, meu amor. Sempre. E eu precisava que você soubesse que nunca foi invisível. Nunca foi menos. Nunca foi esquecido. Só foi mal compreendido por pessoas que estavam muito perdidas nas próprias histórias para te ver direito." Guardo essa frase como um tesouro. Hoje, alguns anos depois de tudo isso, a minha vida é diferente. Não dramaticamente diferente em todos os aspectos externos. Ainda tenho o mesmo trabalho, moro na mesma cidade, tenho as mesmas pessoas ao redor. Mas internamente sinto que algo fundamental se reorganizou. Aquela criança que esperava que o presente fosse para ela ainda existe em mim, em algum canto. Essas partes não desaparecem completamente, mas ela não está mais no comando. Ela não está mais tomando decisões por mim, me fazendo ficar menor para não ser decepcionado, me fazendo me provar constantemente para pessoas que já deveriam me aceitar sem provas. Nas minhas relações afetivas, aprendi a receber afeto sem ficar esperando o momento em que vai ser retirado. Ainda pratico isso, ainda é um trabalho constante, mas a diferença é enorme. Antes, quando alguém demonstrava carinho por mim, minha primeira reação interna era desconfiança. Como se houvesse um contador interno, esperando o momento em que esse carinho ia se revelar condicional, ou temporário, ou dado por engano. Era uma postura de defesa que eu havia desenvolvido tão cedo que nem percebia mais que estava fazendo isso. Hoje eu noto quando o contador começa a rodar e posso fazer uma escolha de deixar o carinho entrar mesmo assim. Com o Rodrigo, tenho hoje o irmão que eu nunca tive enquanto estava ocupado ressentindo a versão dele que eu havia construído na minha cabeça. Ele é engraçado e complicado, e às vezes me irrita, e às vezes me faz rir até doer. É um relacionamento real, com todas as texturas que os relacionamentos reais têm. No Natal passado, pela primeira vez na vida, eu e ele saímos só nós dois antes do almoço em família. Fomos tomar café. Ficamos conversando por 2 horas sobre as nossas vidas, sobre o futuro, sobre os nossos pais que estão envelhecendo, e sobre o que isso significa para nós. Foi uma conversa de irmãos de verdade, e quando voltamos para a casa dos meus pais para o almoço, eu olhei para ele atravessando a porta e pensei: é este o cara, este é o meu irmão. E senti gratidão por isso pela primeira vez. Com meus pais, é mais complicado. Há afeto, há respeito, há momentos genuinamente bons. Mas há também o fantasma de tudo o que não foi dito e não foi feito. E eu aprendi a viver com esse fantasma sem deixar que ele assuste a tudo. Meu pai é um homem velho agora, mais quieto do que era, com aquela gentileza tardia que alguns homens desenvolvem na terceira idade, como se os anos tivessem lixado as arestas mais duras. Ele não é ótimo em palavras, mas outro dia, sem motivo aparente, ele me ligou no meio da tarde só para perguntar como eu estava. E ficou no telefone por 40 minutos ouvindo eu falar sobre o trabalho, sobre a minha vida. Não disse nada de extraordinário, mas ligou. E ficou. E às vezes é isso. E a minha avó, que eu nunca mais poderei sentar do lado e ouvir aquela voz baixa e pausada que ela tinha, ela segue presente. Nas memórias de quando eu me sentia visto na casa dela, na carta que eu guardo até hoje, na pessoa que eu estou me tornando. Tem momentos em que faço uma escolha difícil, uma escolha de ser honesto quando seria mais fácil ficar quieto, de me expor quando seria mais seguro me esconder. E eu penso nela. E sinto que seria algo que a faria feliz. Essa é a forma mais bonita que encontrei de manter alguém vivo depois que vai embora, tornando-se aos poucos o que elas acreditaram que você poderia ser. Você pode estar se perguntando: por que alguém contaria uma história tão pessoal para o mundo inteiro? E é uma pergunta justa. Eu conto porque sei que não estou sozinho.
porque sei que enquanto você está assistindo a isso, há algo nessa história que você reconhece. Talvez não nos detalhes específicos, talvez você não tenha um envelope escondido esperando por você no armário da sua avó, mas talvez você conheça aquela sensação de ser o que ficou para trás, de não ser suficiente, de amar alguém e ressentir essa pessoa ao mesmo tempo, de carregar uma história que nunca foi completamente contada. Essas coisas são mais comuns do que a gente admite. As famílias são complicadas. As pessoas são complicadas. E muita gente cresce carregando pesos que nunca foram colocados em palavras, feridas que nunca foram nomeadas, e passa décadas sem entender de onde vem aquela sensação persistente de que algo está errado. E sabe o que é mais cruel nessas situações? O silêncio. O silêncio que os adultos impõem às crianças sem perceber. Quando as coisas não são ditas, a criança não conclui que não há nada para dizer. A criança preenche o espaço em branco com as únicas explicações que consegue formular com o que tem. Que há algo de errado com ela, que ela é menos, que ela não é amável o suficiente, que ela precisa se esforçar mais, ser mais, fazer mais para merecer um lugar. E a criança cresce e vira adulto. E carrega esse sistema de crenças dentro dela como se fosse verdade, como se sempre tivesse sido verdade, sem nunca questionar de onde ele veio ou se faz algum sentido. Eu levei 30 anos para começar a questionar isso. E foi um envelope amarelado encontrado no fundo de um armário que me deu o empurrão. Mas você não precisa esperar por um envelope. Você pode começar agora. Pode fazer a pergunta simples e assustadora: de onde vem o que eu acredito sobre mim mesmo? E essas crenças são realmente minhas ou foram plantadas por pessoas que estavam tão perdidas quanto eu? Eu conto porque quero que você saiba que essas feridas podem ser olhadas. Que a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor do que a versão distorcida que a gente constrói na ausência dela. Que os relacionamentos podem se transformar quando as pessoas estão dispostas a ter coragem de ser honestas. Não sempre. Não de forma perfeita, mas de formas reais, imperfeitas e suficientes. E conto porque a minha avó tinha razão. Você nunca é invisível para quem realmente te vê. E se ainda não encontrou essas pessoas, elas existem. E talvez o primeiro passo seja você mesmo começar a se ver. Se você chegou até aqui, quero que saiba que sou muito grato por você ter me dado esse tempo. Essa história não foi fácil de colocar em palavras, mas valeu cada segundo. Se você se reconheceu em alguma parte do que eu contei, eu quero que você saiba que não está sozinho. E que buscar ajuda, seja através de terapia, de conversas honestas com as pessoas que você ama, ou simplesmente de se permitir olhar para dentro, é um dos atos mais corajosos que existem. Deixe um like nesse vídeo se ele te tocou de alguma forma. Esse gesto simples ajuda imensamente o canal a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que talvez precisem ouvir isso hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Eu trago histórias assim com frequência, histórias verdadeiras e humanas sobre as coisas que a gente não fala em voz alta, mas que todo mundo sente. Aqui é um espaço para isso. E me conta nos comentários. Essa história te tocou em algum ponto específico? Você tem uma história parecida? Já sentiu essa sensação de descobrir que a narrativa que você tinha sobre a sua própria vida não era completa? Eu leio todos os comentários, e esses espaços de troca são o que fazem tudo isso valer a pena. Até o próximo vídeo. Cuide-se.